Olá pessoal, é um prazer ter você aqui conosco e hoje nós vamos conversar sobre autorresponsabilidade, tá bom? Nós vamos ler aqui o capítulo 3, o versículo 11 do livro de Gênesis para a gente poder conversar sobre esse assunto de uma forma melhor. Vamos lá. Diz aqui, e ele disse, quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? E o homem disse, a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher, que é isto que tu fizeste? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Bom, aqui é o começo de tudo. O começo da humanidade, o Gênesis de Deus. É assim, aqueles que acreditam em Deus como nós acreditamos, não acreditamos na teoria da evolução, né? Teoria darwiniana, teoria do Big Bang, mas acreditamos que a palavra foi criada, quer dizer, que o mundo foi gerado pela palavra de Deus, né? E Ele é soberano em todas as coisas. Então, aqui surge o primeiro casal e eles tinham uma ordenância, todos conhecem essa história, eles não podiam comer de determinado fruto. A esposa come, dá para o esposo, e eles ali já se enxergam nus, enfim. Quando eles se enxergam nus, Deus vem visitá-los, né? Quando Deus vem visitá-los, Adão se esconde com vergonha, e Deus pergunta para ele, Adão, tu comeste do fruto que não era para você ter comido? Então Adão responde, a esposa que tu me destes. Que frase pesada, né, irmão? A esposa que tu me destes, me deu do fruto e eu comi. Adão, ele sequer pensou que aquela frase não estava acusando Eva, né? Mas estava acusando Deus. Porque ele fala, a esposa que tu me destes, ela comeu do fruto, me deu do fruto e eu comi. E aí Eva também já fala que não foi culpa dela, mas que foi a serpente. E eu acredito que se perguntasse para a serpente ia falar, não fui eu, mas foi o diabo que entrou em mim. E aí se perguntasse para o diabo ia falar, a culpa é tua, Deus, porque tu que me criou. É assim, então, o que nós aprendemos aqui nesta passagem? A falta de autorresponsabilidade, né? Adão, ele não teve autorresponsabilidade, pelo contrário, ele foi covarde, né? E a covardia dele acarretou na expulsão do Éden, porque nós não temos como saber, mas uma coisa, nós temos certeza da palavra de Deus, que Deus ele não consegue se conter diante de um coração contrito e quebrantado, diante de uma alma arrependida, né? Mas a covardia de Adão não assumir o erro de jogar em cima da sua esposa, né? E de jogar primeiro em Deus, né? E depois na sua esposa, faz com que Deus tire eles do jardim, né? E essa covardia, ela é tão forte, porque tudo que acontece nessa vida, na nossa vida, aqui nessa terra, nesse mundo natural, ele tem que ter um responsável, porque tudo que é gerado, que é formado, que é criado, alguém fez isso, alguém cometeu, alguém transtornou o ambiente ou não, alguém modificou, alguém fez alguma coisa. Quando nós não somos autorresponsáveis e nós assumimos este erro, nós vimos aqui no exemplo que nós jogamos esse erro para Deus. Então a autorresponsabilidade ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. Porque a autorresponsabilidade do cristão, do homem de Deus, da mulher, ela está diretamente relacionada ao relacionamento com Deus. Todo homem que não tem autorresponsabilidade não se arrepende. Porque para você se arrepender, você tem que assumir o erro. E só assume o erro o homem que tem autorresponsabilidade. E a palavra de Deus, ela diz que Deus só perdoa aqueles
que se humilham, né? O que diz a palavra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Me orar e me buscar, se arrepender dos seus pecados, eu o ouvirei do céu. É o que diz a palavra. E outras passagens também. Então assim, não existe perdão sem arrependimento. Não existe arrependimento sem reconhecimento. Não existe reconhecimento sem autorresponsabilidade. O homem só consegue ser autorresponsável quando ele olha para ele e assume o que ele é, e assume o que ele fez, e assume o que ele faz, e assume a responsabilidade da sua vida, tá certo? E Adão, ele demonstra o que seria a maioria dos homens sem Deus, homens covardes, homens que não assumem a sua responsabilidade, né? E por ele não assumir a responsabilidade dele, tudo aquilo ocasionou, né? Foi ocasionado pela sua falta de responsabilidade. Foi tirado do Éden, lançado fora do jardim com a sua esposa. A Bíblia não relata, não tem como nós sabermos isso. Mas às vezes eu fico confabulando na minha mente. E se Deus, naquele momento em que ele encontra com Adão, ele tivesse falado para Adão assim: Adão, você comeu do fruto que eu falei que não era para você comer? E Adão tivesse caído de joelhos aos pés do Senhor, ou tivesse quebrantado o seu coração em lágrimas e tivesse falado: Senhor, é verdade, eu comi, me perdoa, foi uma fraqueza, foi um erro. Será que ele tinha saído do Éden, irmãos? Será que ele tinha saído de lá? Eu não sei. É uma pergunta que fica na minha cabeça, porque o Deus que nós servimos, ele tem um amor que excede todo entendimento. Então, se o amor de Deus excede todo entendimento, ele excede o que está escrito aqui. Ele excede tudo que foi deixado para nós aqui nessas escrituras. Então, é uma coisa que não dá para saber. Porém, a partir daquele momento, o homem começa, né, a ter que lutar com a responsabilidade, assumindo a responsabilidade ou não, né? Então nós vamos vendo vários exemplos na Bíblia de homens que demonstram responsabilidade e outros que não demonstram responsabilidade diante de diversas situações, né? O mais perto ali de Adão é o seu próprio filho Caim, né? Caim, ele tem quase a mesma atitude que o pai. Por quê? Porque quando Deus vai falar com Caim, e eu acho isso magnífico, porque Caim matou o seu irmão e Deus vai conversar com Caim da mesma forma como conversava anteriormente, porque ao nós lermos as Escrituras nessa passagem, é bem notório, é bem explícito que Caim não sente nenhum tipo de temor ou tremor ou de espanto de Deus ter ido conversar com ele. Então isso nos faz entender que era comum Deus falar com eles, né? Então quando Deus vai falar com Caim ali, que pergunta do irmão dele e tal, Caim ainda é debochado, ainda fala: porventura sou eu o guardador do meu irmão, né? Porque quem não tem autorresponsabilidade brinca com a vida, brinca com as coisas sérias, né? Então Caim naquele momento ele faz aquilo. Deus estava esperando de Caim também, mais uma vez, o arrependimento, né? Porque o sangue de Abel estava clamando por Caim, né? Muitos pensam: mas por que o sangue de Abel estava clamando? O sangue de Abel estava clamando por Caim, porque lá em Hebreus diz a palavra, né, que o sangue de Cristo clama melhor ou mais perfeito do que o de Caim. Porque o sangue, quer dizer, do que o de Abel, porque o sangue de Abel clamava só por Caim, para que Deus perdoasse Caim. Mas o sangue de Cristo, ele clama por toda a humanidade, tá certo? Então, nós vemos outro exemplo de falta de autorresponsabilidade em Caim. É um exemplo muito forte, né? E o que resulta aquilo? Resulta numa maldição que Deus joga sobre ele, né? Ele tem que fugir da presença de Deus. Enfim, vocês conhecem a história, né? E o que acontece? A autorresponsabilidade, ela é difícil do homem assumir ela, justamente por causa do medo,
O medo, ele é um dos fatores que faz com que o homem muitas das vezes fuja da responsabilidade. O medo, ele foi gerado em Adão a partir do momento que ele peca, que ele come o fruto, né? Que ele transgride. O medo é gerado nele. Ele nunca tinha sentido medo, mas ele prova do medo, principalmente quando Deus fala e chama ele no jardim. Ele sente medo. E o interessante é que Adão tinha convivido com Deus até aquele momento e nunca tinha sentido medo da voz de Deus. Mas é porque Deus tinha falado que se comesse daquele fruto morreria. E Adão não sabia o que era a morte ainda. E por ele ter medo da morte, ele tenta se eximir da responsabilidade e jogar a responsabilidade em Deus e em cima da sua esposa. E o que acontece? O medo causou aquela situação, né, dele jogar a responsabilidade para outra pessoa. Então uma das coisas que nós temos que perder é o medo também. Porque às vezes a gente pensa que quando nós assumimos a responsabilidade da nossa vida, nós vamos ter muitos, vamos dar um exemplo, vamos ter muitas dificuldades, ou vamos ter muita vergonha, ou vamos passar por muitas coisas, vamos sofrer muitos danos. Não, pelo contrário. Quando nós assumimos a responsabilidade da nossa vida, nós entendemos que só nós somos culpados de tudo que tem acontecido. E quando nós entendemos que só nós somos o culpado, nós temos a certeza que só nós podemos mudar. Então nós vamos fazer alguma coisa para que aquilo seja modificado. Entendeu? Então o que é autorresponsabilidade em suma? Te dei um grande exemplo aqui nas escrituras, né? Mas a autorresponsabilidade, resumindo, é o quê? É a crença, é a certeza que você tem na sua alma, no seu coração, de que tudo o que acontece na sua vida é responsabilidade sua, simplesmente sua. Os seus filhos são responsabilidade sua, a sua esposa é responsabilidade sua, a sua casa, o seu trabalho, a sua igreja, se você for um líder da sua igreja. Ah, minha igreja está vazia, culpa sua, responsabilidade sua. Ah, meu casamento está um problema, responsabilidade sua. Ah, mas a minha esposa não presta, não quero saber. Eu estou falando da sua responsabilidade. Ah, os meus filhos não prestam, não quero falar dos seus filhos, eu estou falando de você. Então a responsabilidade é sua, foi você que criou eles. Então, você precisa compreender isso, porque quando você compreender isso, você vai entender que a sua vida não está na mão de ninguém. Sua vida não está na mão do seu chefe, sua vida não está na mão da sua esposa, sua vida não está na mão do seu patrão, sua vida não está na mão da polícia, sua vida não está na mão do governo, sua vida não está na mão de ninguém. O único responsável pela sua vida é você, e você pode modificá-la, tanto para o mal quanto para o bem. Qualquer atitude sua pode modificar a sua vida. Então, eu quero que você entenda isso, porque se você entender isso hoje, a sua vida já vai ser transformada. Porque você vai entender que tudo que acontece na sua vida é culpa sua e que você pode modificar porque a tua vida está na tua mão. Então você vai dizer, porque eu já sei qual é a historinha que você vai contar, tá? Historinha é um termo que nós usamos no coach, das pessoas que querem inventar uma desculpinha sobre um assunto, querem que aquilo não entre na vida dela. Então, eu já sei qual é a historinha. A sua historinha é: ah, mas a minha vida está na mão de Deus. Quem guia a minha vida é Deus. Quem conduz a minha vida é Deus. Irmãos, tudo que é natural é feito de forma natural. Deus, ele é sobrenatural. Deus, ele está tratando de assuntos sobrenaturais. Assuntos naturais, nós temos que tratar com os recursos que Ele nos deu. E esses recursos estão em nós. E nós temos que despertar esses recursos. Né? E o que eu estou falando para você aqui é sobre os recursos que Deus te deu. Para você trabalhar nesta terra, para você ser um homem extraordinário nessa terra, você vai fazer tudo aquilo que você pode fazer aqui e vai ser responsável por tudo aqui na sua vida natural. Agora, quando o assunto for sobrenatural, aí você vai entrar em reunião com o chefão, vai entrar em reunião com Deus, tá certo? Por quê? Porque aí você já não está mais na sua alçada, é o Pai que vai resolver. Então nós temos que entender que nós não temos dificuldade com assuntos espirituais, nós não temos problema com assunto natural. Eu vou falar para os irmãos, eu não tenho problema com o meu assunto espiritual.
Eu não tenho problema com o assunto sobrenatural. As minhas dificuldades são aqui nessa terra. Minhas dificuldades são naturais. As dificuldades que eu passo são dificuldades do dia a dia. É o menino que eu mando para a escola e não vai, é o menino que eu estou mandando fazer uma lição e não manda, é aquela discussão com a esposa, é aquela lutinha, é aquele rapaz que te fecha no trânsito e você quer gritar, quer xingar, quer fazer, é um processo que você está passando, uma dificuldade. Então os nossos problemas não são espirituais. Porque quando nós temos problema espiritual, nós dobramos o joelho e clamamos ao Pai. E nas regiões celestes, Ele intercede por nós. Né? E nós somos acalentados pelo seu Espírito. Mas a nossa vida ela não é nas regiões celestes ainda, a nossa vida é aqui na Terra. Então aqui na Terra nós temos que lutar com os recursos que nós temos aqui nessa Terra. E quais são os recursos? A ferramenta da autorresponsabilidade é um recurso que eu estou despertando em você agora. E se você despertar para esse recurso, você pode ter certeza. Você vai ser o melhor pai, você vai ser o melhor esposo, você vai ser o melhor funcionário, você vai ser o melhor filho, você vai ser até o melhor servo de Deus. Porque muitas das vezes você vai entender que a sua estagnação espiritual, sua vida espiritual, ela está parada não é por causa de ninguém, é por causa de você. Então você tem que hoje internalizar que você é o único responsável pela sua vida e por tudo que você faz aqui nessa terra. Tá certo? Debaixo do sol, você é responsável. Acima do sol, do plano espiritual, aí você tem um Deus que é responsável por você. É um Deus que espera a sua oração, que espera o seu clamor, que espera a sua devoção, a sua adoração, para que Ele possa interceder no mundo espiritual. Ah, irmão, então quer dizer que Deus não interfere aqui no mundo material? Interfere, só que a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é sua. Ele vai te ajudar, mas a responsabilidade não é dele. A responsabilidade é sua. É você que tem que levantar cedo para trabalhar, é você que tem que ser um bom funcionário, é você que tem que correr atrás das oportunidades, é você que tem que estudar, é você que tem que se formar, é você que tem que se esforçar para ser um bom pai, para ser um bom filho, é você que tem que fazer tudo isso. Se você não fizer tudo isso, você não vai conseguir ter uma vida extraordinária. Ah, mas se eu só orar, se você só orar, você vai ter uma intimidade com Deus fantástica, mas ela vai servir só para você. Ela não vai servir para o seu emprego, não vai servir para a sua casa, não vai servir para os seus filhos, não vai servir para ninguém. Você vai ser um homem cheio do Espírito Santo para assuntos espirituais, tá certo? Mas o que eu estou falando para você é que Deus quer te despertar para assuntos naturais, porque está escrito lá, Salomão disse assim, o bem que sucede ao ímpio, sucede ao justo. A chuva que cai na cabeça do ímpio, cai na cabeça do justo. Então quer dizer, todos nós estamos sujeitos nessa terra das dificuldades, das lutas, do que é bom, do que é ruim, da chuva e do sol. Só que o que é que nós vamos fazer com isso? É isso que Deus quer que você aprenda. Quer que você aprenda a ser autorresponsável para que você possa começar a ter uma vida extraordinária. Nós temos diversos exemplos de homens que tiveram autorresponsabilidade na sua vida, né? Como nós vimos, Adão não teve. Mas eu vou dar um exemplo de autorresponsabilidade. Davi, quando ele comete aquele pecado de adultério e de homicídio, ele teria que sofrer várias consequências, né? E quando o profeta Natan ele vai conversar com Davi, que ele conta aquela história, né, para Davi, aquela parábola do homem que tinha muitas ovelhas, muitos bois, tal, ele pegou uma ovelha, um boi, eu não lembro se era uma ovelha ou se era um boi, ele pega daquele homem que só tinha uma, então Davi fala, este homem é digno de morte. E aí Natan fala para ele, este homem é você, Davi. A palavra fala que Davi naquele momento cai de joelhos, de forma copiosa, e chora, né, arrependido, né, porque ele peca contra Deus. Ele era um homem digno de morte. Ele mesmo falou que ele era um homem digno de morte, né? E interessante é que Davi não foge da responsabilidade. Ele podia ter fugido daquela responsabilidade, mas quando ele é confrontado com Deus, diferentemente de Adão, que Adão foi confrontado com Deus, né? Se confrontou com Deus e jogou a culpa no outro. Quando Deus confronta Davi, Davi não joga a culpa em ninguém. Davi poderia ter falado assim, foi aquela mulher que apareceu nua na frente do castelo lá,
se banhando no rio e eu fui lá e adulterei com ela. Não. Ele assumiu as suas misérias. Né? Nós temos vários salmos que Davi fala sobre essa situação dele, que ele conta como ele ficou depois, né, daquele erro, daquela falha dele, e ele assume o seu erro. E por ele assumir o erro dele, Deus o justifica. Até uma história judaica que diz que quando Davi ele estava no reino, o povo queria ter apedrejado ele por causa desse homicídio, por causa desse adultério. Então o povo fala para Davi, Davi, desce daí, desce daí. E Davi ele fala, então para vocês saberem que Deus me perdoou, eu vou entrar no Santo dos Santos, né, que era um lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E ele fala, eu vou entrar no Santo dos Santos, eu vou entrar lá e vou sair vivo, como sinal de que Deus me perdoou, porque se Deus não me perdoou, ele vai me matar lá. E diz a história judaica que Davi entra lá dentro e sai com vida. Então todo aquele povo que pedia a sua morte se cala diante da justificação de Deus. Então se você quer ser justificado diante de Deus, seja autorresponsável na sua vida, meu amigo. Seja autorresponsável na sua vida, meu irmão. Seja autorresponsável na sua vida, porque senão Deus não vai te justificar. Você cometeu essa falha, você cometeu esse erro, você passou por essa dificuldade, assume ela, não tenha vergonha, assuma essa falha, assume esse erro, assume esse resultado, né? Assim, no coach nós não gostamos de falar de culpa, nós falamos de resultado. Então assuma esse resultado que aconteceu por causa das suas escolhas e mude. A partir de agora, faça novas escolhas. Faça essa história que passou na sua vida, o que aconteceu, transforme isso numa história de vitória daqui para frente, tá certo? Que seja um motivo para que você possa vir a celebrar grandes feitos também lá na frente, tá certo? Eu vou ficando por aqui, Deus te abençoe, um abraço no teu coração, tá bom? E vai acompanhando os nossos vídeos aí, curte a nossa página, se você estiver no Instagram, segue a gente, compartilha, nos ajuda, porque o nosso intento aqui é só ajudar os nossos irmãos a terem uma vida extraordinária aqui na Terra. Um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe.